Boa tarde, Nathalie, tudo bem? Nathalie, eu vou lhe apresentar agora aqui o comparativo que nós fizemos, tá? O planejamento tributário, baseado nas informações que você nos passou. Aqui a planilha ela é bem simples, tá? Inclusive eu vou disponibilizar para você depois, se você quiser utilizar. Ela serve aqui como um livro caixa também, né? Para você apurar e fazer um comparativo com o Carnê-Leão lá do governo. E aqui você vai colocar apenas o rendimento barra o faturamento do consultório, cooperativa ou RPA, né? Ou seja, o valor que você tem de entrada aí no seu consultório. E aqui ele já vai te falar automaticamente qual que é o modelo mais vantajoso, tá? Baseado em todo esse preenchimento. Então vamos aqui fazer uma simulação. Você passou para nós uma média de faturamento de 6 mil, tá? Aqui nós vamos comparar com o livro caixa, Simples Nacional Anexo 3, que é o que começa a ser tributado em 6%, e o Simples Nacional Anexo 5, que começa a ser tributado em 15,50%, que é onde inicialmente a, a atividade de fisioterapia está enquadrada, tá bom? Então, aqui colocando 6 mil, de cara aqui ele já dá para nós qual que seria o imposto devido. Então, o imposto devido do Simples Nacional seria de 781. Desculpe, Simples Nacional não, no imposto de renda, né, do DARF, seria de R$ 781. Ele já apresenta aqui também para nós esse valor. Essa coluninha em amarelo, essa célula em amarelo, será o nosso comparativo e é o que determinará aqui o modelo mais vantajoso, tá? Então, jogando 6 mil aqui, se você não tivesse nenhuma despesa, só tivesse mesmo 6 mil, seria ainda mais vantajoso o livro caixa. Por quê? Porque aqui, se nós compararmos com o valor do custo da empresa, aqui daria 931 e aqui 781 no autônomo. E o Simples Nacional no Nexo 5, 1450. É o menos viável aqui no caso, né? Por quê? Porque aqui embora você não tenha nenhuma despesa, né? Você terá o imposto de 781, aqui no Simples Nacional Anexo 3, você terá a contabilidade, R$ 329 por mês, o conselho de classe aqui, que seria o registro que nós temos que fazer no Crefito, tá bom? Que é de 492 anual, aí mensal dá R$ 41. A TFE, que é aquela taxa da prefeitura que oscila ano a ano, mas dá uma média de R$ 200 por ano. Se nós dividirmos ela mensalmente dá 16,67. O seu Prolabore a gente não conta aqui, não entra na soma porque o valor do Prolabore vai para você, né? Então não é uma despesa sua. O INSS sim, que teria que ser 11% sobre o Prolabore e o Prolabore 28% do valor do seu faturamento. Lembra, para que a empresa seja enquadrada no anexo 3, ela tem que ter uma despesa de folha 28% superior ao faturamento dos últimos 12 meses, tá? Então aqui é a projeção que nós faríamos. Então com isso você teria uma despesa de previdência de R$ 184,80. E o imposto do DAS, que é o mesmo imposto aqui, tá? Que a gente apurou, que daria 6% de imposto, tá? Então, somando o imposto do DAS, a Previdência, a TFE, o Conselho de Classe e a Contabilidade, daria esse valor de 931, que seria a sua despesa mensal. Aqui no anexo 5, nós mantivemos as mesmas despesas, né? E o valor seria de 1.450, mostrando que não é viável de forma alguma cair no anexo 5, né? A tributação seria de 15,50% e só de imposto seria R$ 930, bem maior que o anexo 3 e maior ainda que o autônomo. Aqui no seu caso, você tem ainda o benefício de quem faz o livre caixa é esse, né? Você pode deduzir as despesas. Então aqui você me passou 1.910 de aluguel, mas consideramos aí 50 de luz, o que daria 1.960. Com isso, o seu imposto cai ainda mais, né? Então você, sobre um faturamento de 6 mil, aqui também te dá a projeção mensal e anual das despesas, você pagaria um imposto de 273, né? E compensaria mais ainda se comparado ao anexo 3 e o anexo 5, tá? Você aqui também pode ter a opção de recolher o INSS, se você quiser, que seria 20% do salário mínimo. No mínimo, né? Hoje o salário mínimo é 1.212, se nós multiplicarmos por 20%, daria 242,40.
Por quê? Porque aí o seu imposto ele abate todas essas despesas aqui que você lança, que são passíveis de dedução, não são todas, tá? Mas as que são passíveis de dedução, ela deduz a base de cálculo. Pode ver que a base de cálculo ela vai diminuindo. Ó, se eu lançar, por exemplo, R$ 1.000 aqui, ela vai diminuindo e o imposto também vai diminuindo, tá? Então você também poderia ter essa opção e mesmo pagando os 242 de INSS mais os 218 de imposto, ainda assim ficaria menor do que o Simples Nacional, tanto no anexo 3 quanto no anexo 5. Tá? Aqui, brincando com os valores, se fosse, por exemplo, 8.000 que você fez, né, no mês passado, que você pagou bastante imposto, os 8.000 ainda compensa o livro caixa, o faturamento de até 8.000, tá? Porque aqui você teria um imposto de 792, aqui no anexo 3 você teria um imposto de 480, mas tem as outras despesas aqui, né? E no anexo 5 teria um imposto de 1.240, que ainda estaria na faixa de 15,50. Para um faturamento de 9.000, ainda assim compensa o livro caixa autônomo. Por quê? Porque aqui teria um total de 1.067 de custo de imposto. No Simples Anexo 3, o imposto seria de 540, mas mais as despesas dariam um valor de 1.204. Né? Então, 1.204 ainda assim está acima de 1.067 e o anexo 5 sempre vai ser superior. Agora, a partir dos 10.000, já começa a valer a pena o Simples Nacional Anexo 3, tá? Porque aí ele já é um valor, o valor já começa a ser inferior. Aqui ele daria 1.295 e aqui no livro caixa de imposto de renda você já estaria pagando 1.342, tá? E aqui daqui para cima é só vantagem no Simples Nacional Anexo 3. Se nós colocarmos aquela expectativa que você espera alcançar de 15.000, aí você teria uma economia boa aqui de R$ 1.000, né, de imposto fazendo pela empresa, né? Tá bom? E com isso, Nathalie, veja qual é o melhor cenário atualmente para você e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Obrigado.